A deputada do Partido Socialista, Eva Cruzeiro, que frequentemente age como se fosse maltratada porque tem determinada cor de pele e porque é de uma minoria étnica e, portanto, é uma coitadinha, como nós já estamos habituados a esse tipo de discurso, aparentemente é uma privilegiada do ponto de vista do que são os castigos aplicados a nível parlamentar, e eu venho mostrar-vos que, aparentemente, os insultos e o discurso de ódio e aquelas coisinhas que andam sempre a choramingar, que ao mesmo tempo que se dizem defensores da liberdade de expressão, dizem que não querem discurso de ódio, a liberdade de expressão tem que pressupor o discurso de ódio. Eu acho que estas pessoas não percebem isso. Mas o discurso ofende, mas o discurso ataca, mas o discurso magoa. Bom, sim, isso é uma possibilidade e é um preço a pagar pela liberdade de expressão. E, portanto, enfim, vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, o Parlamento conclui que Eva Cruzeiro desrespeitou deveres fundamentais ao chamar racistas aos deputados do Chega. Portanto, o Parlamento concluiu isto, ou seja, esta senhora foi desagradável e disse que há uma bancada que é racista. Interessante é que não vai haver qualquer castigo. Portanto, o Parlamento percebe que há um problema, percebe que foi cometido um erro por parte da senhora deputada Eva Cruzeiro, que diz que é uma coitadinha, mas afinal é uma privilegiada, quem diria, não é verdade? E não há qualquer consequência. É isto que eu acho muito engraçado. Aliás, como não houve qualquer consequência quando a doutora Isabel Moreira sobe ao púlpito para dizer a coragem do Chega pequenina e murcha e faz este gesto. Portanto, muita elevação na casa da democracia. Andam sempre a choramingar com a elevação, afinal também, enfim. Caso remonta a uma sessão plenária no final de outubro do ano passado, quando Filipe Melo gritou: Eva Cruzeiro, vai para a tua terra, a Assembleia da República concluiu que a socialista Eva Cruzeiro desrespeitou deveres fundamentais dos deputados ao chamar racistas e xenófobos aos parlamentares do Chega, um comportamento inadequado e inaceitável que não pode ser sancionado por falta de habilitação legal. Portanto, ela fez mal e tal, mas who cares, não é? E eu acho muito bem. Enfim, os meus amigos têm que perceber que há questões regimentais a cumprir e, portanto, uma coisa é dentro da Assembleia da República, apesar de que eu acho que os deputados, precisamente por estarem na representação do povo português, pelo menos alegadamente, e espero eu que na maioria do tempo, que não sou ingênuo quanto a isso, mas desse ponto de vista devem poder dizer aquilo que o seu eleitorado pensa, independentemente do que seja. É isso que um defensor da liberdade de expressão e que vive bem com a liberdade de expressão diria, que é: o meu amigo diz o que quiser e as pessoas julgam-no pelo que diz. Tudo muito bem, não tenho nada contra. Agora, há e tal, olhem o regimento, há e tal, olhem a elevação, mas racistas e xenófobos pode ser. É que não é como se isso me ofendesse, não? Quer dizer, nem a mim, nem... Chamam-me isso frequentemente nos comentários, não estou interessado. Sobre a questão da imigração, se é isso que os incomoda, vão ter que voltar às centenas de milhares para o país de origem. Mas não tenham dúvidas nenhumas disso e podem continuar a chamar nomes. É-me absolutamente indiferente, já passou a fase em que alguém queria saber desse tipo de insultos, que são apenas formas de não discutir nada. É apenas uma boa forma de o fazer. Estas conclusões constam no relatório do inquérito a que a agência Lusa teve acesso, aprovado por unanimidade na Comissão da Transparência e Estatuto dos Deputados, cuja abertura tinha sido determinada pelo Presidente da Assembleia da República na sequência da participação contra a deputada do PS, Eva Cruzeiro, feita pelo deputado do Chega, Filipe Melo, à qual se associou depois o partido. Eu acho que o deputado Filipe Melo esteve horrivelmente mal nessa sessão e já o disse, e portanto já o disse e mantenho. Portanto, esteve mal, foi trágico, não foi nada decente, mas lá está, é como eu vos digo, as pessoas devem poder falar. Bem, sei que há regras regimentais na Assembleia da República, não me refiro a essa questão. Agora, as pessoas devem poder falar e depois ser julgadas publicamente pelo que dizem. As pessoas, enfim, eu não tenho que me continuar a dar bem com uma pessoa que diga uma coisa tão abjeta, enfim, que nega toda e qualquer questão que eu considero absolutamente fundamental e, portanto, claramente que são escolhas e as coisas são mesmo assim, mas a liberdade de expressão tem um preço, que é nós ouvirmos coisas desagradáveis. Esse é o preço da liberdade de expressão, espero que as pessoas compreendam isso. Chamar racistas e xenófobos aos deputados de uma determinada bancada parlamentar, tratando-os por vocês, constitui um comportamento inadequado e inaceitável por parte de uma senhora deputada à Assembleia da República, pode ler-se no texto. E, portanto, vamos ver o que é que diz aqui, de acordo... tem aqui a questão do relatório, que essa parte aqui é interessante.
De acordo com o relatório da responsabilidade do deputado do PSD, o Carneiro, tais são expressões de que um parlamentar não deve utilizar, pois além de não preservarem a dignidade e a credibilidade do órgão de soberania, a Assembleia da República, nem prestigiam a instituição parlamentar, afetam o dever de urbanidade e de respeito que é devido entre deputados. Com efeito, a conduta da senhora deputada Eva Cruzeiro desrespeita aos deveres fundamentais dos deputados previsto no Estatuto dos Deputados e no Código de Deputados à Assembleia da República, considera o próprio. E, portanto, e o que é que tivemos? Na conclusão, incorreu numa violação grave dos seus deveres. Não se diga que esta conduta da senhora deputada é desculpável ou que assume menor gravidade pelo facto de ter constituído uma reação aos gestos e às declarações proferidas pelo senhor deputado Filipe Melo. E, portanto, houve toda esta compreensão. E, portanto, no fim, houve aí tal, nós condenamos e tal, isso não é porreiro vocês chamarem racistas e xenófobos, mas tem aqui este parágrafo que é o decisivo. Assim, não é possível aplicar qualquer sanção a Eva Cruzeiro pela sua conduta atentatória dos deveres do deputado por falta de habilitação legal e ou regimental para o efeito. Portanto, meus caros, no fundo é um bocadinho isto, ou seja... e tal, nós não gostamos da falta de urbanidade e da falta de elevação na Assembleia da República, achamos que é problemática, achamos que foi o Chega que trouxe esta situação e, portanto, é desagradável, não temos que estar a ouvir o Chega e por isso é que pessoas, já nem me lembro quem é que era, acho que foi o próprio Henrique Raposo, que falava da atitude absolutamente tirânica de Teresa Moraes e dizia, não, nós precisamos é desta senhora a liderar os trabalhos, porque ela teve um ato tirânico e o Henrique Raposo gosta de tirania, evidentemente. Mais uma vez digo, os deputados devem estar particularmente protegidos pela liberdade de expressão, precisamente para poderem exprimir tudo aquilo que os representantes dos próprios, tudo aquilo que os votantes considerem que os seus representantes devem dizer e depois os representantes, enfim, devem representar as pessoas com que se identificam, evidentemente, do ponto de vista ideológico e político. Mas em última instância é importante compreender que esta senhora que passa a vida a choramingar, porque eu tenho esta cor de pele, sou de uma minoria, toda a gente me deve e ninguém me paga. Depois chega ao fim do dia, faz estes insultos, e tal, eu insultei os deputados, insultei uma bancada parlamentar inteira, disse que os deputados do Chega são racistas e xenófobos e insultou diretamente as pessoas. O Aguiar Branco, para moderar os debates, acaba sempre por fazer uma distinção entre um ataque ou até uma ofensa a uma política, a uma opinião política e um ataque ou uma ofensa ao caráter de uma pessoa. E aparentemente Aguiar Branco, que tem sido um bom presidente da Assembleia da República, na minha mais humilde opinião, tem este critério e Eva Cruzeiro conseguiu desrespeitá-lo. Mas quem é que vai continuar a ser acusado de falta de urbanidade, de falta de decência e de incapacidade de ter elevação na Assembleia da República são os deputados do Chega, evidentemente. Mais uma vez digo, já tinha dito na altura, Filipe Melo nesse dia esteve horrivelmente mal. Foi trágico, acho que não se comportou de forma decente, mas a Eva Cruzeiro também tem que perceber que está na Assembleia da República e, portanto, não é só apontar os dedos aos outros, tenham cuidado, vem aí o papão da extrema-direita, mas eu, afinal, não me sei comportar na Assembleia da República. É preciso também um bocadinho de noção. E tem graça que a coitadinha a que toda a gente lhe deve e ninguém lhe paga, nem sequer tenha uma sanção para o seu comportamento, porque, evidentemente, é especial. E, portanto, era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.